A vida de oração. Neste momento também eu peço que o Senhor me dê palavras, entendimento, sabedoria, para transmitir o ensino ao teu povo. E abre a mente do teu povo para compreender e aprender a tua palavra como ela é, como o Espírito Santo nos a revelou. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Semana passada nós fizemos uma introdução aos dons ministeriais. Hoje nós vamos falar já nos dons propriamente ditos. É uma pena que muitos faltem nesse estudo, porque são coisas que a gente fala e não fala sempre. Então aquele que não sabe não aprende, e aquele que sabe pouco não aprende mais. E muita gente não tem conhecimento da palavra do Senhor porque não procura frequentar os cursos de estudo, de ensinamento da palavra do Senhor. E às vezes também não lê em casa, ou lê pouco, então tem pouco conhecimento e tem pouco para transmitir. Então, para você transmitir algo da palavra do Senhor, você precisa aprender, precisa conhecer, precisa estudar a palavra do Senhor. E esses cursos de ensino são muito importantes, porque não só dá conhecimento para você falar de Jesus, mas dá conhecimento para você viver a vida espiritual, viver a vida cristã com vitória, com sucesso, alcançar vitória na sua vida cristã, na sua vida com Deus, na sua caminhada para o céu. Nós já fizemos a introdução semana passada. Eu vou aqui fazer uma breve leitura aqui novamente de Efésios capítulo 4. Você pode abrir aí, Efésios capítulo 4. Vou começar aqui no verso 5. Eu vou fazer essa leitura para a gente ganhar tempo. Então diz assim: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrinas, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, na outra semana, na primeira semana do estudo, nós falamos sobre por que Jesus deu os dons ministeriais. Ele quer o aperfeiçoamento dos santos. Então, para o aperfeiçoamento dos santos, para atingirmos o conhecimento do Filho de Deus e chegarmos à estatura de varões perfeitos. E para não sermos enganados por falsos ensinos, por falsos mestres. Então, o ministério, o dom ministerial existe para ajudar a igreja no seu crescimento de maturidade, no seu crescimento espiritual e para livrar de enganos. Então nós vamos entrar diretamente nos dons hoje. Ele mesmo deu uns para apóstolos, versículo 11. Nós temos uma lista lá em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, que acrescenta outros ministérios. Verso 28, e ele vai falar sobre o ministério apostólico, verso 28,
leia para mim alguém aí o verso 28, a parte A. Pode ler? Pode, só a parte A. O 28, a parte A do versículo, até apóstolos. E aos pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Muito bem. Aos pôs primeiramente na igreja, pôs Deus na igreja, pôs Deus. Então quem dá o ministério é Deus. Tá? Não é o pastor, não é a igreja, é Deus. A igreja vai confirmar, com o ministério da igreja, vai confirmar o chamado de Deus, o dom da pessoa que é chamada, que é escolhida, mas é Deus que dá o ministério. O evangelista Epitácio fez uma leitura aqui de um levita que foi peregrinar. Ele saiu andando à toa, né? O levita tinha cidades designadas para eles, tinha trabalho designado para eles, mas ele saiu andando à toa. E ele chegou à casa de Mica. Esse Mica tinha escondido umas moedas da mãe dele, 1.100 moedas de prata. Eu penso, irmãos, eu faço uma conexão, às vezes fico pensando, eu fico desconfiado que esse Mica aqui era filho de Sansão. Eu fico desconfiado, não vou falar para os irmãos, porque a mãe dele não diz o nome, diz que no capítulo 17 de Juízes, que a mãe dele, ele roubou dela, ele escondeu, tomou dela. Não roubou porque ele devolveu depois, né? E 1.100 moedas de prata. Eu fico desconfiado porque os príncipes dos filisteus, quando eram 5 príncipes, quando eles foram pedir para ela entregar a Sansão, cada um lhe ofereceu 1.100 moedas de prata. Então eu faço essa conexão, fico pensando, eu desconfio que esse Mica era filho de Sansão com Dalila. E essa mulher da história, eu penso comigo que era Dalila. Aí ele roubou 1.100. Talvez fosse a parte dele, tanto que quando ele vai devolver, ela diz para ele, não, essa 1.100 pode ficar para você. Eu te dou para você fazer aí um Deus para você. E ele fez um Deus, pegou parte do dinheiro e fez uma imagem, uma estátua lá, e disse que era o Deus dele. E quando o Mica chega, o levita, esse Mica consagra ele a sacerdote do Deus dele. Então o Mica já estava errado e adorando ídolos, e o levita vai ser sacerdote de uma idolatria. Então, o homem consagra e já consagra tudo errado, parte para o erro. Uma das coisas mais abomináveis para o Senhor é a idolatria. Deus aborrece a idolatria. Então, quando o homem consagra, dá tudo errado. Deu tão errado que os danitas da tribo de Dan saíram procurando lugares para aumentar o seu território e chegaram à casa de Mica. E Mica não estava, e eles roubaram tudo que Mica tinha, roubaram lá os deuses, roubaram o levita e levaram embora para ser sacerdote da tribo de Dan. Então Mica ficou a ver navios. Quando ele volta, que ele sabe que os danitas tinham levado a sua imagem e o seu sacerdote, ele monta um pequeno exército e vai atrás. Só que quando ele chega a ver os danitas eram mais fortes, tinham mais homens, estavam bem mais preparados para a guerra. E ele falou, vocês roubaram meus deuses, roubou meu sacerdote. E eles, com cara feia, falam, cala-te e volta para sua casa. Mais ou menos assim, história. E ele, tremendo de medo, falou, não dá para encarar, não dá para enfrentar essa briga. Ele voltou, ficou sem sacerdote, fez os seus deuses dele, deu tudo errado. Quando o homem, muitos aí dizem, eu vou abrir uma igreja, é fácil abrir igreja, dá dinheiro. E abre igreja pensando que vai ganhar dinheiro com a igreja. Dá tudo errado. Dá tudo errado. Porque quem dá o dom é Deus. E se você quer ter o dom por você mesmo, às vezes agrada o pastor, agrada o obreiro, o ministério, para ver se eles consagram você algum dom, pode até consagrar, irmão, mas vai dar errado, seu ministério não vai para frente. O pastor Antônio Carlos conta um testemunho de um irmão, numa igreja que ele congregou, que ele queria ser diácono. Aí chegou um pastor, falou, pastor, eu queria ser diácono. O pastor falou, tá bom,
vou consagrar você diácono. E consagrou ele diácono. Acho que com 2 meses, não sei quanto tempo, 2 ou 3 meses, ele voltou para o pastor e falou: pastor, não quero mais ser diácono. É muita luta, é muito problema. E queria desistir. O pastor falou: não, mas sim, agora você foi consagrado, agora você é diácono, não tem como voltar atrás. Então, irmãos, o ministério é por Deus. Se Deus te escolheu, vai dar certo. Se Deus não te escolheu, fica no teu lugar, você tem o seu lugar. Algum ministério tem para você. Se você não escolheu para diácono, pode ser que ele escolha você para um outro ministério. Se Deus não escolheu você para presbítero, fique como diácono. Se ele não escolheu você para evangelista, fique lá como presbítero. Se ele não escolheu você para pastor, fica como evangelista. Se ele não escolheu você para profeta, vá para o ministério de oração que ele te escolheu, talvez. Mas não queira ser o que Deus não escolheu você para ser. Vai dar errado e você vai sofrer. Muitos até se desviam da igreja, porque entram no ministério que não é deles. Vão exercer um dom, querem exercer um dom que eles não têm. E aí não vai para frente. Então foi Deus quem separou, pois, da igreja primeiramente apóstolos. Agora é importante a igreja entender quais os requisitos para ser um apóstolo. Tem muitos aí, irmão, que aparecem hoje em dia dizendo: eu sou apóstolo, apóstolo fulano, apóstolo Beltrano. Está cheio de apóstolo aí. Está cheio de apóstolo. E lá em Apocalipse, o Senhor Jesus diz a uma das igrejas: você pôs à prova aqueles que se dizem ser apóstolos, e não são. Vamos ver se a gente acha aqui. Apocalipse é uma das cartas. Uma das cartas no livro do Apocalipse. Me ajude a achar. O capítulo 2, versículo 2. Pode ler para nós, por favor? Conheça as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes tolerar homens maus, e que puseste à prova os que se declararam apóstolos, mas não são, e os descobriste mentirosos. Muito bem, então aí a igreja de Éfeso, Jesus fala, eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não toleras os maus. Puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são. Tu os achaste mentirosos. Então está cheio, irmão, de apóstolos aí, e nós vamos ver agora se são apóstolos. Eu não escuto apóstolos desses aí da televisão, desses aí do mídia. Não nem mande para mim mensagem de apóstolo, porque eu não se escuto. Uma vez ligou para mim, acho que eu contei na outra semana, um irmão que tinha sido pastor, até pregou na nossa igreja antes, quando ele era pastor. Aí ligou e agora era apóstolo. Falei: não posso trazer você na minha igreja. Não é porque na minha igreja nós não temos esse cargo de apóstolo como o seu cargo de apóstolo. E se eu trouxer, eu vou passar uma ideia para a igreja que eu concordo com o seu ministério de apóstolo. Que eu não concordo, eu vou explicar por quê. Hoje, teria por acaso, vamos supor a pergunta, o ministério apostólico como na Bíblia? Você quer saber? Quais os requisitos para ser apóstolo? Vamos ver. Em Atos dos Apóstolos, bem no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15. Quem achou aí que quiser ler até onde eu falar aqui, pode ler. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas, e disse: Continua. Varões e irmãos, convinha que se cumprisse
a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam a Jesus. Continuando. Porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Agora vamos continuar no verso 21. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Continua. Começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido o ensino. Um deles se passa conosco testemunha da sua ressurreição. Representaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Tá bom, peraí. Então o que aconteceu? Jesus deixou os discípulos para continuarem seu ministério. Jesus era a pedra da esquina, eles iriam formar a base para o edifício crescer. Eles ficaram incumbidos da responsabilidade de edificar a igreja de Cristo. Judas havia traído Jesus e suicidou-se. Ficou vago o cargo de Judas, conforme diz nos Salmos, que ele abriu mão do seu ministério, do seu bispado, e acabou então ficando vazia a sua habitação. Quando Jesus subiu para o céu, então ficaram 11, faltava um, eram 12, ficou faltando um, que Judas tinha morrido. Então Pedro, ele chama os apóstolos e diz assim: irmãos, nós precisamos eleger outro que esteja conosco, que seja apóstolo junto conosco, com os 12, para formar os 12, o colégio apostólico de 12. Então eles escolheram 2 para lançar sorte entre eles. E qual era o requisito para que um desses 2 fosse escolhido? Versículo 21. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunho da sua ressurreição. Qual que é o grande requisito para ser um apóstolo? Ele tinha que ter estado com Jesus. Ele tinha que ter visto Jesus pessoalmente. Era o requisito. Não poderia ser outro que não tivesse andado com Jesus, visto Jesus, aprendido com Jesus. Tinha que ser, porque vocês sabem que os apóstolos não eram só 12. Os discípulos não eram só 12. Jesus separou depois mais 70 que iam anunciando de cidade em cidade a chegada de Jesus, pregando o Evangelho, as boas novas da salvação. E ainda tinha outros que acompanharam Jesus, que não eram dos 70. Tinha, por exemplo, Lázaro, tinha Nicodemos, que ainda não tinha se declarado, tinha José de Arimateia, tinha as mulheres que também eram discípulas de Jesus. Então tinha muitos discípulos. E eles escolheram então dois entre esses, Matias, José chamado Barsabás, que tinha por nome Justo, e Matias. E orando ao Senhor então, disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses 2 tem escolhido. E aí então a sorte caiu sobre Matias. E Matias foi escolhido então para ser o 12º apóstolo. Então o grande requisito tem que ter estado com Jesus, tem que ter conhecido a Jesus pessoalmente, visto Jesus. Isso vai ser confirmado nas Escrituras em alguma parte? Vai. Em 1 Coríntios, capítulo de número 9. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo de número 9. 1 Timóteo, falei não, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 9, verso 1 e verso 2. Pode ler. Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo Senhor nosso, não sois vós, se eu não
selo do meu consolado no Senhor. Então aí, Paulo é chamado apóstolo de Jesus Cristo. Ele diz, não sou eu apóstolo? Aí qual que é a defesa dele? Ele diz, não sou eu livre? Aí ele defende, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Porque alguns queriam dizer que Paulo não era apóstolo, porque ele veio depois. Aí ele vai explicar em outra passagem que ele foi como um abortivo, um filho abortivo que veio depois. A mulher já teve 2, 3 filhos, daí passa 20 anos, aí ela tem um filho depois, veio tardio, E Paulo diz que ele veio depois. Então, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? E outras passagens vai explicar que ele esteve com Jesus, Jesus esteve com ele tem a visão lá no céu, em 2 Coríntios capítulo 12, que ele viu coisas inefáveis. Ele ficou no deserto da Arábia por 3 anos, sendo ensinado pelo Senhor as coisas que ele nos ensina depois. Então Paulo, ele esteve com Jesus lá no caminho de Damasco, quando ele caiu lá no caminho com aquele grande clarão. Ele não viu ele viu a luz, ou ouviu ao Senhor. Ele disse que alguns não ouviram nada, mas ele ouviu a voz do Senhor falando diretamente com ele. Ele teve um encontro direto com Jesus lá no caminho de Damasco. Então Paulo é o apóstolo? Sim, porque ele esteve com Jesus, ele viu Jesus pessoalmente. Existem outros que alguém vai comentar, mas tem outros apóstolos. Barnabé é chamado de apóstolo, mas a Bíblia não diz, mas provavelmente Barnabé, ele esteve com Jesus. Provavelmente. Por quê? Ele foi crente antes de Paulo, bem antes de Paulo. E quando a igreja, no comecinho, começou a repartir as propriedades, vender, dar a oferta para ajudar os pobres, Barnabé já estava lá. Ele foi um que vendeu a propriedade. Ele era conhecido como o apóstolo da consolação. Era um homem bondoso de coração, que gostava de ajudar aos necessitados e aos pobres. Ele já estava lá no comecinho. Então é provavelmente um dos que estiveram também com Jesus. Então há outros apóstolos, fora dos 12, que estiveram pessoalmente com Jesus. Por esse critério, então nós vamos responder a pergunta. Não há apóstolos como nos tempos de Jesus. Mas existe algo similar ao ministério apostólico? Existe, porque hoje a palavra apóstolo quer dizer enviado. Jesus disse aos discípulos, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Então o apóstolo é enviado. E hoje a figura do missionário é o que mais se aproxima da figura dos apóstolos, porque o missionário é enviado a um campo como Paulo foi, onde não foi plantado. Ele vai a nações, a países, a ilhas, a lugares onde o evangelho não foi anunciado, para iniciar o trabalho, para começar a obra do Senhor. Então, não esse missionário que anda viajando por aí, diz que é missionário também, igual os que dizem apóstolo, Tem muita gente que vive de passeio, dormindo em hotel 5 estrelas, ganhando milhares de reais ou de dólar até para pregar nas igrejas, e dizem que são missionários. Não, o missionário, irmão, é aquele que é enviado, que vai ao campo, que vai fazer a obra do Senhor. Esses aí que andam viajando, passeando aí, dizendo que é missionário, pode até ser evangelista. Porque o evangelista faz essa obra itinerária de levar a mensagem a outras cidades, a outras localidades, aí até os pecadores, levar a palavra do Senhor. Mas apóstolo, ele tem que ter estado pessoalmente com Jesus. Então, mas e aí, pastor? O nosso ministério então não é apostólico? Sim, é apostólico. Como que o nosso ministério é apostólico se não tem apóstolo? Então, vai falar, seu ministério é incompleto, porque não tem apóstolo na sua igreja. Como que você vai sair dessa? Como que você vai sair dessa? O nosso ministério é apostólico, sim, senhores e senhoras. Por quê? Porque nós estamos fundados sobre a doutrina dos apóstolos. Jesus deixou os apóstolos para dar o fundamento. Então a igreja permanece na doutrina dos apóstolos. E para a igreja ela ser apostólica, ela tem que permanecer na doutrina dos apóstolos. Há uma igreja aí chamada apostólica, católica e tal. Não é apostólica, porque ela não está na doutrina dos apóstolos. Porque a doutrina dos apóstolos, do ponto principal dos apóstolos,
é contra a idolatria, contra a fornicação, e contra comer sufocado, carne de animal sufocado. Foi decidido na Assembleia de Jerusalém, em 15 de Atos dos Apóstolos isso. Mas vamos ver aqui, a igreja apostólica, ela permanece na doutrina dos apóstolos. Vamos ver aqui, capítulo de número acho que é o 4. Glória a Jesus. No capítulo 2, na verdade, versículo 42. Pode ir até o 47. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 42. Pode ir até o 47 para nós. Se alguém achou, já pode ler para nós. Do 42 ao 47. Até o final do versículo. E perseverando na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Glória a Deus. Então aí veja, verso 42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Muitos dizem, a doutrina aí é doutrina de homens. Eu não obedeço a doutrina de homens. Então você não é apostólico. O fundamento da sua igreja não é apostólica. A sua fé não é fé apostólica. A nossa igreja é uma igreja com fundamento apostólico, porque a gente obedece a doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em toda alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, a igreja que está firmada na doutrina dos apóstolos, dada no Novo Testamento por Jesus, é uma igreja apostólica. Porque ela, por exemplo, nós não temos um ministério apóstolo. Ninguém se chama apóstolo aqui. Eu não teria coragem, mesmo que me propusesse, me dar uma soma grande para me consagrar apóstolo. Eu não teria coragem de assumir tal grande nome, tal grande dom que é dado por Deus e não pelos homens. Então o Senhor escolheu os apóstolos, o Senhor escolheu Paulo, escolheu os servos dele, e eles então plantaram a igreja, fundaram a igreja na doutrina que eles aprenderam de Jesus, a doutrina dos apóstolos. Então a doutrina dos apóstolos eram o que? Eram homens. Os apóstolos eram homens, não eram anjos, nem deuses, eram homens. E a Bíblia diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Então a igreja que persevera na doutrina dos apóstolos está obedecendo a doutrina de homens, mas homens ungidos pelo Espírito Santo, homens chamados por Jesus, separados para apóstolo. É essa doutrina que nós temos que obedecer, não de homens carnais, é a doutrina bíblica. Essa nós temos que obedecer. Então vocês vão ver aqui a doutrina apostólica que eu citei para vocês, em Atos 15. Atos 15.
Pode. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, pelo sangue e da carne sufocada, da fornicação. Dessas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Então essa aqui é uma doutrina apostólica. Veja, Pedro primeiro levou o evangelho aos gentios, aos não-judeus, à casa de Cornélio. Depois Paulo expandiu a obra aos gentios e foi levando a obra do Senhor longe. E os judeus, os crentes judeus, queriam impor a lei judaica à igreja gentia. Então foi levado a questão para Jerusalém, para os apóstolos, que se reuniram, debateram o assunto e chegaram à seguinte conclusão: que não era para impor o judaísmo aos gentios, não era para impor as obrigações que eles tinham de guardar sábados, luas novas, festas, de se circuncidar, mas era necessário que guardasse essas coisas, guardasse, abstenhar das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas fazeis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Então, igrejas que se dizem apostólicas, mas comem sacrifícios aos ídolos, sacrificam aos ídolos, comem os seus sacrifícios. Tem muita gente aí, irmãos, que julho, as festas juninas e juninas, vão lá nas quermesses, vão lá, entre os católicos, e participam lá, comem mingau de milho, comem bolinho, comem as coisas sacrificadas aos ídolos. Isso, os apóstolos proibiram aos cristãos, porque essas festas não são festas cristãs, mas são festas pagãs, colocadas no meio do cristianismo para atrair os cristãos para a igreja. Então, esses cristãos que participam dos sacrifícios da missa, lá, dos cultos, das festas juninas, estão pecando contra o Senhor, participando dessas coisas sacrificadas aos ídolos. A igreja apostólica, ela foge dessas coisas. Bem nos vá se guardar dessas coisas. Fazer bem se vos guardar dessas coisas. Coisas sacrificadas ao ídolo, de comer sangue, chouriço, né? Chouriço. Alguns gostam de comer chouriço, sarapatel, essas coisas que tem sangue de animal. Então, quando você vai comer uma galinha, um frango, você deve cortar para sair o sangue, Então, se você sufocado, o sangue fica. Então, você vai comer com sangue. Então, isso não pode. E também a fornicação, os pecados sexuais, o crente deve se guardar dessas coisas. Então, a igreja que obedece à doutrina dos apóstolos é uma igreja apostólica. Nós estamos firmados na doutrina dos apóstolos, por isso somos apostólicos. Amém, irmãos? Compreenderam? Dá para sair alguém quando apertar, não sei lá, sua igreja não é apostólica porque não tem o cargo de apóstolo? Dá para. Foi bem compreendido? E aqui fala sobre as pessoas que, eu fui lá só visitar a igreja, e com a minha amiga, com a minha colega de escola, e participou daquelas quermesses, aquelas coisas. A 1 Coríntios 8, a partir dos 7 em diante, fala sobre isso, né? Que não devemos escandalizar os mais fracos, porque a gente vai lá junto, participa para agradar a pessoa, só que o mais fraquinho que está vindo para a igreja agora ter a gente, ele fica escandalizado e a gente. E Paulo também acrescenta que as coisas sacrificadas aos ídolos são sacrificadas, na verdade, a demônios. Então, a pessoa que participa está abrindo portas de entrada para demônios na sua vida, na sua família, na sua casa. Então, abstenhai-vos dessas coisas. Bom, então, deu para entender o apóstolo o que é? Eles chegam de uma igreja dessa por aí, eu sou apóstolo. Aí, dizer bem claro, não recebemos. Foi o que eu fiz. Qual apóstolo que queria me pregar aqui? Porque as pessoas estão por aí dizendo: eu sou apóstolo, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas tem que ver mesmo, biblicamente, se ele é um apóstolo. Então, para mim não existe apóstolo como os da Bíblia aqui, que assumem, dizem ser apóstolos. Para mim, esses não são apóstolos.
receber esse título, talvez eles mesmos se deram, ou receberam de alguém, mas eu não teria essa coragem de receber o título. Eu não vi Jesus. Só vi pela fé, pelos olhos da fé eu vejo Jesus. Eu conheço Jesus, mas nunca vi pessoalmente. Ele nunca falou comigo com a sua voz audível, nunca teve presença física. Eu conheço Jesus pela palavra de Deus e pela manifestação do seu amor para com a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o apóstolo, para ser apóstolo, ele tem que ter visto Jesus pessoalmente, estado com Jesus, convivido com Jesus. Amém, irmãos? Amém. Bom, aí vamos para os demais, né? Apóstolos. Vamos lá, voltemos para Efésios 4. Ora, passa depressa, nosso amigo relógio nos coloca cada vez mais perto do Senhor Jesus. Voltemos. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Na lista de 1 Coríntios 12 e 28, que o irmão leu a parte A sequência diz: em segundo lugar, profetas. Tá? Então, ele mesmo deu, é Deus que deu para profetas. Aí nós temos que entender também que profeta não existe mais profetas como no Velho Testamento. O ministério profético como no Velho Testamento encerrou-se com João, Que foi o último dos profetas, a Bíblia diz. O próprio Senhor Jesus faz referência. João foi o último dos profetas, segundo o ministério segundo o Velho Testamento, nos moldes do Velho Testamento. Agora, o ministério apostólico, o ministério profético é diferente. Não é mais como no Velho Testamento, porque agora o profeta, ele vai ser cheio do Espírito Santo, como todos os outros crentes são, tá? E ele vai receber o dom através do Espírito Santo, como está na Bíblia, disponível para aqueles que o Espírito Santo escolher. Ele mesmo deu uns para apóstolos. E o que é a profeta? Digo, o que é profecia? Profecia é a revelação do futuro. Apocalipse quer dizer revelação. Então são revelações que Deus dá para uma pessoa, que Deus dá a um servo dele consagrado para esse ministério. E nós temos que entender que há o dom de profecia, que está lá na lista de 1 Coríntios 12. O dom de profecia, Deus pode usar qualquer pessoa da igreja. O Senhor pode dar o dom de profecia, usar o servo dele com o dom de profecia. Então a profecia, ela é uma inspiração momentânea que o Senhor dá para uma pessoa, que vem na sua mente, no seu coração, e ele enuncia a profecia. Ele então fala a profecia, aquilo que Deus deu para ele falar. Nós vamos ver um exemplo na Bíblia de Ágabo. Ágabo, ele profetizou nos dias de Cláudio César que haveria uma fome na terra, e conforme ele profetizou, realmente houve uma fome na terra. Deus revelou para ele e ele profetizou à igreja que se preparasse. Por que Deus usou ele para profetizar à igreja que haveria uma fome? Para a igreja se preparar. Então os irmãos se prepararam para socorrer os necessitados. E eles fizeram, levantaram ofertas, levantaram fundos. As igrejas se uniram e começaram a juntar para socorrer os irmãos pobres, os irmãos necessitados da igreja, para que eles não passassem fome na grande crise
que eles estavam passando. Então a profecia tem o intuito de preparar, de avisar o povo de Deus sobre o acontecimento futuro, uma revelação de algo que vai acontecer. O profeta que chega para você e profetiza coisa que já aconteceu na sua vida, desconfie dele, né? Que já coisa que aconteceu, já é de conhecimento público. O próprio demônio sabe, conhece o seu passado, sabe tudo sobre você, tá? Então ele pode usar alguém e a pessoa fala, mas falou coisa que só eu sabia e Deus sabia. Tem que tomar cuidado com esse critério, tá? Porque o diabo também sabe tudo sobre nós, tá? Ele sabe, ele acompanha a nossa vida, ele tem os demônios que conhece, que acompanha e sabe tudo sobre nós. Então, se a pessoa vem dar uma profecia para você e coincide com algo que já aconteceu, não julgue por aí, não vá por aí. É importante também que você analise esse fato, né? Bom, realmente isso aconteceu, só eu e Deus sabia. Vamos ver se realmente é Deus mesmo. Então haverá outros fatores que vai determinar se a profecia vem de Deus. O dom da profecia, ele vai mostrar que a profecia serve para 3 propósitos: para edificação, exortação e consolação. Então, quando alguém lhe dá uma profecia, você tem que analisar esses 3 fatores. Tem que analisar esses 3 fatores. Essa profecia vai edificar a minha vida? Não é na área da edificação. Bom, ela traz consolo? Bom, também não estava precisando de consolo. Tudo bem. Edificação, consolo e exortação. A exortação estava dando umas barbeiradas aí, estava saindo meio fora da palavra, estou precisando consertar a minha vida com Deus. Deus está falando, porque o diabo não quer que você conserte a vida dele com Deus. Então, se é uma profecia exortando, essa é até mais fácil, né? Tem que consertar a sua vida com Deus, então é Deus mesmo, porque o diabo não quer que você conserte a sua vida com Deus, ele quer mais que você vá para o inferno mesmo, né? Ou então consolação, você está precisando de conforto, de consolo, tem passado momentos difíceis, provas difíceis, então a profecia vai trazer consolo para você. Ou então edificação, vai fortalecer você na fé. Você está fraco, está duvidando, não sabe se deve prosseguir, se deve aceitar o tal trabalho que Deus está te dando. Então a profecia vai trazer, edificando você, edificando a sua fé, te fortalecendo no Senhor. Então ela vai ter esse propósito. Você vai analisar essa profecia segundo esse critério. E ainda assim você deve guardá-la no seu coração, como fazia Maria. Ela guardava tudo em seu coração. Tudo que ela ouvia, ela guardava no seu coração. Por quê que Maria fazia isso? Porque Deus deu o critério do verdadeiro profeta para Moisés. Ele disse: a palavra que eu falar, ela vai se cumprir. Agora o profeta que falar em meu nome e se cumprir é o profeta que eu enviei. Agora o profeta que falar em meu nome e não se cumprir, não é o profeta que eu enviei. Entendeu? Então, apesar de você analisa, porque Paulo diz que nós devemos julgar as profecias. Deus falou. Tem que ver se é mesmo Deus que falou. Julgar as profecias. Depois de julgar, você vai esperar. Se for Deus, vai cumprir. Agora tem profecia que já é de cara, você já fica desconfiado. De cara você fica desconfiado. Uma vez um profeta disse que Deus ia dar, eita, este ano Deus vai dar um ônibus para essa igreja. Isso já faz uns 10, 15 anos. Estou até hoje esperando o ônibus. Mas eu não esperei já. Logo eu percebi que não era algo do Espírito aqui. Então já fiquei tranquilo. Se for de Deus, vai cumprir, passou aquele ano e passando e nada do ônibus, né? Tem a Catarina aí, conforme o Neto chama ela, né? A van, né? Mas o ônibus até hoje não apareceu. Uma outra senhora numa igreja que eu acabei de pregar, ela chegou para mim e disse: Deus vai te dar um filho, mais um filho. E aí eu falei, né? Deus pode realmente fazer um milagre, né? Agora, na terceira filha, terceiro filho, que é uma moça,
o médico, depois do parto, teve que fazer cirurgia, e ele chegou e comunicou a minha esposa: olha, eu tive que operar. Tive que operar porque seus partos são de risco, você poderia ter morrido nessa cirurgia, nesse parto, então eu tive que operar, não deu para consultar, e só informou que tinha operado, que ela não podia ter mais filhos. Agora seria só o milagre de Deus. Então eu falei: se for Deus, vai cumprir, mas eu já estava desconfiado que não era nada de Deus. E ainda ela disse: e Deus vai dar esse ano para a sua igreja mais 1000 almas. Meu Deus, está duro chegar no 100. Está difícil chegar no 100. Então, irmãos, você tem que julgar a profecia e depois esperar. Se é de Deus, vai cumprir. Se não cumprir, não esquente sua cabeça, não fique preocupado. Deus falou e não se cumpriu. Com uma certa colega no banco uma vez, que ela veio falar para mim que Deus tinha falado, ela estava chateada com Deus, muito chateada. Eu falei: mas por que você está chateada? Porque Deus falou e não cumpriu. Como Deus falou e não cumpriu? Porque Deus usou o profeta, e o profeta é o homem de Deus, e não sei o que. Eu falei: opa, peraí, vamos na Bíblia. É aí que você julga a profecia, pela palavra, pelas escrituras. Tem um caso que eu acabei de correr pelas escrituras para vocês, que o dom apostólico hoje não tem na igreja. Não tem da forma que era, não. Os missionários é o que mais se aproxima do dom apostólico hoje em dia. Então você vai provar pela Bíblia. Vai provar pela Bíblia. Eu falei: olha, a Bíblia diz que se cumprir aquilo que falou, foi Deus. Se não se cumprir, não foi Deus. Então pode ser o homem que for homem de Deus, que quer que for. Se não cumpriu, não foi Deus quem falou. Pare com esse negócio de ficar chateada com Deus. Esqueça, não foi Deus que falou. E falei com segurança para ela. Porque se Deus falar, vai cumprir. Se ele der um prazo, vai cumprir naquele prazo. Se ele não der prazo, espere até morrer. E se não cumprir em vida, se ele não te der um prazo, ele não cumprir em vida, depois que você morrer, ele vai cumprir. Já ouvi casos de pessoas, um grande pregador, cheio de fé, um homem de fé, ele orava para Jesus salvar 4 dos seus amigos. Jesus salvou o primeiro por um tanto tempo, depois passou um tempo, Deus salvou o segundo, passou por mais um tempo, salvou o terceiro. Ele morreu e não viu o quarto. No velório dele, o quarto se converteu. No velório dele, o quarto se converteu. Então Deus falou para ele que ia salvar. Ele tinha aquela convicção, aquela certeza que Deus ia salvar. E Deus salvou. Então a profecia que se cumpre depois da nossa morte. Deus falou para Abraão: Abraão, da tua descendência eu vou levantar um que vai esmagar a cabeça da serpente. Da tua descendência eu abençoarei todas as famílias da terra. E em Gálatas, Paulo vai dizer assim, em Gálatas 13, que ele levou toda a maldição, o descendente de Abraão levou toda a maldição e nos abençoou com a bênção de Abraão e a promessa do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos anos depois? Abraão, uns 2000 anos depois. Uns 2000 anos depois. Abraão já tinha morrido há muito tempo. E cumpriu. Então há profecias que Deus vai falar, que se ele não der o prazo, pode esperar. Se você morrer, não tem problema, vai cumprir. Agora, se Deus falar, der um prazo, vai ser naquele prazo. E se o profeta falar, der um prazo, é melhor para julgar, porque daí você vai saber se foi Deus, não, se cumprir ou não se cumprir a profecia. E Ágabo também vai profetizar sobre Paulo. Ele achou lá o cinto e ele pegou e se amarrou, se acorrentou lá, se algemou com o cinto e falou assim: de quem é esse cinto? O varão de quem é esse cinto será preso em Jerusalém. De quem era o cinto? De Paulo. E o que aconteceu com Paulo? Foi preso em Jerusalém. Os irmãos falavam: não vá, irmão Paulo, não vá para Jerusalém, vão prender os irmãos. Mas ele achou por bem, pelo Espírito Santo, para dar testemunho de Cristo, que ele fosse preso em Jerusalém. E assim, apesar da profecia ter avisado que ele seria preso, ele estava preparado para ser preso e assim testificar de Cristo aos reis e às nações. Louvado seja o nome do Senhor. Então o ministério apostólico é muito glorioso. E o ministério apostólico é muito glorioso. O ministério profético também igualmente. Porque ele traz avisos para a igreja, ele previne a igreja.
No caso da fome, ele preveniu para que a igreja estivesse preparada para enfrentar aquela situação. Foi como quando Deus falou com o faraó, que José trouxe a interpretação e eles puderam se preparar para a fome. Também Paulo poderia ter então recusado ir a Jerusalém e não ser preso, mas ele foi sabendo, e quando ele foi preso não foi surpresa, ele não ficou lá choramingando: Deus, estou pregando o evangelho no mundo inteiro e o Senhor permite que eu vá preso, que Deus é esse, não vou mais ser crente. Tem muito crente que se passar por prova, uma provinha, já quer desviar, já não quer servir a Deus, já não quer pregar, já não quer ser pastor, já não quer isso, já não quer aquilo, por causa das provinhas que ele passa. Mas Paulo foi preso, passou tanta coisa, mas não desistiu, porque ele sabia que ele cria. E o Senhor sempre falava com ele, mostrava e revelava as coisas para ele. Então o ministério apostólico é muito importante para trazer à igreja avisos do que está para vir, do que pode acontecer, trazer para o crente um preparo, uma edificação, um consolo, um conforto. Peça para o Senhor: Senhor, me dá um dom, me dá um ministério, eu quero um ministério. Esses são os dons ministeriais, são dons do ministério. Então, além do dom de profecia, o simples dom da profecia, há o ministério apostólico. São pessoas que Deus levanta como estou confundindo toda hora, eu falo apostólico no lugar de profeta. Há o ministério profético. Então há pessoas que Deus separou para exercer esse ministério profético. Alguns dizem que o ministério pastoral é o ministério profético. Não, o pastor ele fala a profecia bíblica, mas ele não é necessariamente um profeta. Um pastor pode ser também um profeta, é um ministério separado. Veja aí: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores ou mestres. É um ministério separado. Então existe o ministério profético. Para ser sincero com os irmãos, eu tenho visto pouco desse ministério profético durante a minha vida. Eu tenho visto o dom de profecia se manifestar com mais intensidade, menos hoje em dia, porque poucas pessoas têm se entregue ao Espírito Santo para serem usadas. As pessoas realmente não buscam, não têm fervor. É só ver quando nós estamos orando aqui, né? A igreja, se eu parasse de orar, silêncio total. Então o povo não está buscando com fervor os dons espirituais, os dons ministeriais. É preciso buscar com fervor. O que nós falamos ontem lá na Bela Vista, no Belo Horizonte? O que nós falamos lá? Você não estava lá. Então elas estavam. Para receber, para ter uma vida de oração vitoriosa, poderosa, tem que orar com fervor, com fé, com fervor e ser específico. Falar para Deus o que você quer. Então precisamos disso. A igreja precisa do ministério profético. A igreja precisa. Mas existem profecias que se revelam durante a pregação da palavra, né? Existe. Porque acontece comigo assim, muitas vezes eu conversar com Deus lá em casa, e quando chega aqui, Deus responde através da pregação da palavra. Amém. A palavra de Deus ela é inspirada. E Deus, ela vem de duas formas para nós: palavra escrita e palavra rema. É quando Deus pega um texto das Escrituras para falar diretamente conosco. É a palavra chamada rema, quer dizer, do grego viva. A palavra ela se torna viva para nós. Você lê ela escrita, a palavra de Deus, você tem o conhecimento dela. Mas lá em determinado momento, Deus usa a palavra, ela torna viva. Deus pega aquela palavra e aplica ela na nossa vida para nós. Aí ela é rema, é viva, a palavra viva. Bem, vamos continuar aqui. Falamos do ministério, do dom do ministério apostólico, do dom do ministério profético e também outros para evangelistas. Efésios 4 e 11. O ministério evangelístico é para apoio do pastor ou da igreja local. O evangelista, o dom do evangelista, ele tem o dom de atrair as pessoas, de juntar as massas, de juntar as pessoas e trazê-las para Cristo. Nós vamos ver esse dom operando poderosamente na vida de Filipe, em Samaria, Atos capítulo de número 8.
8, verso 5 até o 10. Pode ler. Descendo Felipe da cidade de Samaria, ele pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E havia um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: esse é a grande virtude de Deus. O 11 diz: atendiam a ele porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e foi batizado. Filipe, ele tinha um ministério evangelístico. Esse Filipe foi ungido a diácono, mas ele se destacou com o dom de evangelista, porque o evangelista ele precisa ser cheio do poder. Deus concede ao evangelista outros dons além do dom ministerial do evangelista. Por exemplo, os dons de cura, os dons de poder. Filipe ele pregava com poder. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Por quê? Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em outra voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então Filipe pregava de tal forma, com tal autoridade e poder, que as multidões prestavam atenção ao que ele pregava, e muitos creram e foram batizados. Até o mago, até o feiticeiro, até o bruxo lá da cidade aceitou a Jesus e se converteu e foi batizado. Ele teve uma barreira aqui porque ele não entendia, né? Ele queria comprar depois o dom do Espírito Santo, mas eu creio que ele não se perdeu, não, porque apesar de trazer o nome de simonia, o pecado que muitos hoje praticam, cantores e pregadores e missionários, o pecado de simonia quer dizer a pessoa que trabalha, prega o evangelho por dinheiro, é chamado de simonia, porque Simão queria comprar os dons do Espírito Santo com dinheiro, mas Pedro dá uma exortação para ele, ele fala: eu orei por mim, irmãos, para que não aconteça isso comigo. Então eu creio que ele se arrependeu, porque ele não entendia como podia obter o dom do Espírito Santo, mas certamente os irmãos nos instruíram, e eu creio que Simão, não há referência mais a ele aqui, mas eu creio que ele veio se salvar. Tá? Então o próprio feiticeiro, o próprio mago veio a crer no que Filipe dizia, porque ele ouvia a mensagem e via os sinais. Então o evangelista, ele tem o dom de atrair as pessoas para Cristo, de trazer as pessoas para Jesus, e nesse ínter ele vai trazer as pessoas para que o pastor venha discipular, venha ensinar e levá-los então a conhecer a doutrina bíblica. Normalmente o evangelista não tem profundidade de doutrinária, não é um ensinador, não é um mestre, não tem o dom pastoral. Há muitos evangelistas que são colocados para dirigir igrejas e não dá certo, porque o dom dele é estar aqui, é estar lá, é ir para um canto, é ir para outro, uma cidade, vai para outra, vai pregando, vai pelas ruas, vai por toda parte, pregando o evangelho, dando respaldo à igreja, ao pastor, trazendo as almas para que o pastor e o ministério cristão venham então exercer o ensino e o discipulado dessas pessoas. Então esse é o trabalho, o dom do evangelista. O evangelista deve buscar receber do Senhor os dons de poder, os dons de milagres, o dom de curar, o dom da fé, para que ele possa então ter esse poder
na sua vida de atrair as pessoas para Jesus. Então, o ministério evangelístico é esse ministério. Agora, o pastor não deve desprezar o ministério evangelístico. Ele deve acatar, abraçar o ministério do evangelista para que trabalhem juntos. E o evangelista não deve desprezar o ministério pastoral, porque às vezes há muito desencontro entre pastor e evangelista, porque o pastor, às vezes, ele tem o dom do pastorado, ele não tem o dom do evangelista. Então, o evangelista, ele é um dom, ele não deve querer que todos sejam evangelistas. Todos podem ser evangelizadores, todos podem evangelizar, mas o dom do evangelista é específico de alguns que Deus separa para o ministério. Então, não posso querer que todos sejam evangelistas. O pastor, tem pastor que é pastor e evangelista. Então ele vai exercer o ministério pastoral e o ministério evangelístico. Mas tem pastor que é só pastor. Então ele não tem o dom de atrair as massas, de pregar com eloquência, como faz o evangelista. Então o evangelista tem que entender isso, que Deus deu um dom para ele e outro dom para o pastor. E o pastor tem que entender que o evangelista é evangelista e ele é pastor, para não haver confusão. E o profeta tem que entender que ele também é necessário na igreja. E ele não deve desprezar o ministério pastoral ou o ministério evangelístico, mas deve trabalhar em conjunto para que a obra cresça, para que a obra amadureça. Pastor, mas você falou aí que o evangelista leva as almas para o pastor, para a igreja. Então aí o senhor não é comigo não, é? Você vai pregar, arrepender. Poucos vão se arrepender. Então não se preocupe que se arrependa, que vão para juízo. E deu essa palavra para mim. E ninguém, eu não estou acrescentando nenhuma alma à igreja. Então, o senhor falou bem, poucos não é nada, né? Não é ninguém, né? Poucos. Então sempre vai haver pessoas que se convertem. E às vezes vem para a nossa igreja, às vezes vai para outra igreja. Nós estamos pregando. E as almas vão aonde Deus coloca elas. Tem outro detalhe, nós estamos vivendo por dificuldade da igreja, né? E é muito difícil conversar. Então, dizendo muito fácil ser evangelista, né? É porque antes havia mais oração, né? Antes havia mais oração. O povo orava mais, os obreiros oravam mais, o povo participava das vigílias, orava, buscava o Senhor, jejuava, fazia tudo mais. Então, quando a igreja ora mais, o obreiro ora mais, o pastor ora mais, todo mundo ora mais, o jovem ora mais, a moça ora mais. Nessa igreja aqui, sabe o que acontecia? Domingo de manhã eram as nossas orações aqui da semana para todo o povo. Era cheio de jovens. Jovens vinham orar de manhã ali no Jardim Paulista, ali em frente ao Campo de Malha ali. Era cheio de jovens, irmãos. Batismo com o Espírito Santo acontecia, os irmãos orando na igreja de manhã, domingo de manhã. E tem dia que não dava para parar. A oração começava acho que 8h30, se não me engano. Dava 9h30, 10 horas, 11 horas, e a moçada estava orando, estava falando em língua, se alegrando na presença do Senhor. Então o povo orava mais, a igreja orava mais, jejuava mais, havia mais poder. Quando a igreja não ora, a igreja ora pouco, menos poder. Então, está faltando a igreja orar mais. O que acontece quando a igreja ora? Arrebenta com os poderes das trevas. Destrói as trevas que estão pairando sobre o mundo, impedindo as pessoas de ouvir, de se converter, de entender, e a igreja precisa orar para afastar essas trevas. Um certo pastor disse que quando nós oramos, é como se nós, sabe quando você põe o dedinho assim, ele diz, é como se nós curássemos nuvens. Cada pessoa que põe o dedinho que está orando é como se cutucasse as nuvens com o dedo. E quanto mais dedinhos cutucar as nuvens, mais as nuvens vão se dissipar. Então, se toda a igreja orar, se todo o povo de Deus orar, multidões começarem a orar, nuvens de demônios serão dissipadas e o poder de Deus vai se manifestar com mais salvação, com mais arrependimento. Porque Jesus não voltou ainda, ele mandou pregar o evangelho até o fim. Então, se é para pregar até o fim, almas ainda vão se converter. Almas vão se converter até o fim. Então nós temos que continuar com esse ministério
tão glorioso o ministério evangelístico, que Deus levante evangelistas e os encha com o seu Espírito Santo. Bom, faltou dois, né? Pastor e mestre. Então falei de apóstolo, profeta, evangelista. Vamos deixar pastor e mestre para a próxima oportunidade, tá bom? Irmãos, venham, não faltem aos estudos e incentive outras pessoas a virem. Incentive as pessoas a virem aprender a palavra do Senhor, para crescerem na graça, no conhecimento, para se despertarem a buscar. Imagine essa cidade cheia de evangelistas, cheia do Espírito Santo, pregando em cada praça dessa cidade, em cada canto, no poder do Espírito Santo, com Filipe. A cidade inteira, havia alegria na cidade. A cidade inteira vinha para ouvir Filipe pregar. Então, que Deus levante evangelistas, que Deus levante moços e moças para pregar a sua palavra, que Deus levante o seu povo, levante profetas, que Deus levante uma igreja poderosa em obras. Mas não esqueçam de orar. Pouco será feito se você não tiver uma vida de oração. Vamos nos levantar e orar ao Senhor e agradecer. Depois nós terminamos nosso estudo falando sobre o ministério do pastor e o ministério de mestre, de ensino, ministério de doutor da palavra. Olha aqui, evangelista. Maravilhoso e eterno Deus Todo-Poderoso, graças te damos, meu Pai, pelos ensinamentos desta noite, sentado, meu Pai amado, para o entendimento de muitas questões do Senhor da tua obra. Pai amado, que o Senhor continue aleluia, tua igreja, usado para teus lados, continua destruindo o teu povo, meu Pai, na palavra, para servir, trabalhar na tua obra, meu Pai, se apresentar na tua obra, meu Pai. Abençoa, fortalece o teu povo, tira todo o desânimo, o que eu tenho pedido, tu sabe o que eu tenho pedido, dá saúde, meu Pai. O crente enfermo fica desanimado na batalha, meu Pai. Dá saúde para a tua igreja, meu Pai. Bendito é o nome do Senhor. E amanhã o Senhor vai abençoar grandemente, meu Pai. O trabalho, Senhor. Glória a Deus.